Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu recebo novamente Rafael para a gente conversar um pouquinho sobre reprodução. E aí, cara, tranquilo? Vamos lá, tudo jóia, Bucão, tudo tranquilo. E como é que começou a trabalhar com reprodução? Ixi, isso é uma longa história, viu? Começou mesmo desde a época da faculdade, tá? A parte de reprodução animal foi o que sempre me encantou. Primeiro dia de aula, aula magna, a gente vê uma palestra sobre clonagem animal. Então a gente já fica com aquele entusiasmo que envolve o princípio da vida, a origem da vida, como é que a gente pode manipular a vida. Então é o que eu achei super interessante e o que eu trago até hoje para os meus dias atuais. Me dediquei toda a faculdade e hoje a gente está aí trabalhando com reprodução animal. Uma reprodução geral? Durante a faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar com reprodução de diversas espécies, tudo. Hoje a minha especialidade, a minha parte de pós-graduação, hoje o que eu desenvolvo, são biotecnologias reprodutivas, que envolve desde uma simples inseminação artificial até a parte de clonagem, transgênese. Mas é claro, um dos principais focos que a gente tem são animais de produção, que é o que o pessoal se dedica, que é o pessoal vê rentabilidade nisso e hoje é o que se trabalha. Mas é claro que existem aqueles pets, né, as áreas, né, de animais de estimação que o pessoal também tem interesse nessa parte de reprodução animal. E cresceu muito, né? Cresceu. Isso é verdade, tá? Hoje a gente vê que, trabalhando comercialmente, que muita gente tem interesse. Quando a gente pensa em pequenos animais, é aquela tutora que não quer ver o animal dela tendo contato com o cão, com o macho farejando, não quer ver uma fêmea copulando com o macho, tudo, e mesmo por aversão a esse tipo de situação dentro de casa. Tá? Isso uma tutora comum, criadora de pet, ou mesmo que ela está no meio da rua andando e vê um macho querendo cheirar uma fêmea, enfim. Mas também tem aqueles que querem trabalhar na linha de produção animal. Eu quero potencializar animais que têm um valor zootécnico, um valor genético bem superior aos demais. E aí o pessoal quer trabalhar e quer desenvolver essa tecnologia para otimizar mesmo a produtividade. Por que não aplicar a parte de biotecnologias reprodutivas? Para a parte de produção, essa questão do melhoramento genético pesa bastante. Pesa. Hoje, todo e qualquer animal que a gente vê que tem uma genética superior, é recomendado a aplicação de biotecnologias. Imagina você ter vamos já jogar alto, né? Que foram animais que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Animais de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais. Imagina você ter esse animal como da espécie bovina. Um animal que tem um valor financeiro alto. Se a gente esperar o tempo gestacional dele, simplesmente se eu seminar o animal ou monta natural, eu vou ter que esperar uma vaca durante 9 meses até ela gestar, parir o bezerro, produzir o bezerro e estar apta, provavelmente uns 2 meses depois, para que ela seja inseminada ou coberta novamente. Por que não, de 15 em 15 dias, eu aspirar esse animal, produzir embriões in vitro e distribuir esses embriões para receptoras? Isso sendo realizado um procedimento de 15 em 15 dias. Olha o que a gente não tem de avanço genético, olha o que a gente não tem de velocidade para proles que são superiores. Então, isso é um grande incremento que a gente observa e isso é o que o pessoal já pede. Tá? Eu falo que quem adquire um animal zootecnicamente superior já pensa em trabalhar com biotecnologias reprodutivas. E essas próprias biotecnologias evoluíram muito, né? Evoluíram, tá? Isso já vem de longas datas, esse processo de evolução. Vamos imaginar o que foi um marco na parte de biotecnologia. A produção da ovelha Dolly. Em 1996, onde teve o nascimento do primeiro clone mamífero, né, que foi uma ovelha, espécie ovina. Em 97, ela foi divulgada, onde a gente conseguiu um animal mamífero clonado, com técnicas, né, in vitro. Então, isso foi totalmente possível, isso foi um marco na parte de biotecnologias. De lá para cá, só tem avançado. Antes a gente tinha um problema, né? Algumas pessoas discutem sobre os problemas que levaram até o óbito desse animal. Problemas inerentes à técnica. Tivemos? Sim. Alguns julgam como um envelhecimento precoce, mas foram mesmo falhas, né, de se utilizar uma célula que já era uma célula mais velha. É porque no caso da Dolly, se não me falha a memória, foi utilizado grã mitocondrial, não foi?
Não, foi células da glândula mamária. Foi? Que a gente utilizou e fez a transferência nuclear, que é uma das técnicas que foi utilizado na época, tá? E aí só foi avançando. Hoje a gente tem o potencial de utilização de células-tronco, a gente tem linhagens menos diferenciadas, né, que são linhagens indiferenciadas, o que facilitou melhores resultados. E também a redução de falhas nos procedimentos de clonagem. Hoje eu falo para você que é uma técnica dominada, tá? Para animais de produção, principalmente espécie bovina, ovina, caprina, que foi uma das espécies que eu mais trabalhei, tá? Então hoje a gente tem um aumento da eficiência, redução desses processos inerentes à técnica que envolvem, sei lá, a parte cardiovascular ainda imatura, problemas respiratórios que o animal pode vir a nascer. Então, hoje a gente tem uma técnica que está sob um domínio e ela é segura, tá? E ela está sendo aplicada para outras espécies. Hoje a gente vê espécie equina sendo bastante trabalhada com essa técnica e a gente vê um interesse das pessoas para pets. E é um interesse... Eu atendi uma vez 2 Yorks. Que eram clones? Clones. Tá? O cara mandou para a China e aí fizeram lá e os animais vieram. Na China, a gente tem uma empresa, né, denominada, uma instituição, fábrica de clone. Tá? E você manda células do animal para lá ou manda o animal, enfim, células viáveis que podem ser utilizadas essas células. O pessoal, em 6, 7 meses, te devolve o animal pronto. Então, daí você vê onde é que está a evolução. Tá? Hoje a gente tem institutos de pesquisas e empresas particulares que já trabalham com processo de clonagem comercial. No Brasil, tem uma limitação com relação a animais de criação. Não é que não possa, tá? Ainda a gente não tem uma regulamentação para animais de criação, como cães e gatos. Animais de produção, desde, se não me falha, 2022, teve um projeto de lei aprovado no Senado que hoje é permitido a gente realizar o processo de clonagem para fins comerciais, utilizando animais de produção, sem problema nenhum. Isso acaba sendo um avanço muito grande para a própria produção. Sim. Tá? Isso autoriza e permite com que os profissionais, com que os técnicos, né, os veterinários, possam trabalhar de forma legalizada, super tranquilo, sem ter nenhum entrave com relação à técnica. Não deixa de ser um avanço. Tá? Você permitir que o animal, que você replique o animal que tem uma genética incrível, por que não? Olha o avanço que não tem. Hoje a gente tem uma vaca que ela foi recordista, tá? Num leilão aqui no Brasil. Ela alcançou, se não me falha, 21 milhões de reais. Algo essa vaca tem, né? Cara, 21 é 21 milhões. Cacete, 21 milhões, uma vaca Nelore, tá? Então, é um marco com relação a... Ela tem um potencial genético extraordinário. Ela é um animal melhorador. Ela é um animal superior. Ela é um exemplo, um dos principais exemplares da raça Nelore. Então, por que não a gente potencializar a clonagem? Lembrando, a clonagem, a gente não tem um avanço genético quando a gente clona um animal. A gente tem um aumento da eficiência reprodutiva. Porque eu estou utilizando o animal de mesma genética, tá? Mas ao invés dessa vaca me ceder por aspiração, sei lá, 40, 50 ócitos, ela vai me ceder o dobro, vendo que eu tenho 2 animais. Então, eu otimizo a produtividade desse animal. E reforçando, eu acho que é mito para muitas pessoas, tá? A clonagem, eu não tenho um animal igual ao outro. Em termos de personalidade, comportamento. Geneticamente eles são iguais, Sim. Fenotipicamente não. Diferentes. Ou melhor, bem próximo do idêntico. Porém, o ambiente influencia em toda a parte metabólica, em toda a parte estrutural do animal, e que envolve também comportamentos. Eu falo, pessoal, um clone são 2 animais gêmeos univitelinos nascidos em épocas diferentes. Então, eles sofrem interferência do ambiente. É só a gente pensar na clonagem. Ou melhor, só a gente pensar no nascimento de gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos. Tem personalidades diferentes, apesar de ser muito próximo do idêntico, tá? Mas o ambiente interfere no desenvolvimento daquele indivíduo, tá? E isso acontece com os animais, isso é um clone, nascido em época diferente, são gêmeos nascidos em épocas diferentes, com a técnica que permite a gente transferir o núcleo, ou melhor, a gente pegar o núcleo, colocar dentro de um oócito, executar algumas funções em laboratório,
faz com que ele retorne à totipotencialidade e ele se transforme de novo em embrião. E é como se a gente falasse em laboratório. Vai, vida que segue. Dá um restart ali. Dá um restart na vida. E isso é possível com a clonagem. Tá? Mas mantém assim, a grosso modo, o potencial genético se mantém o mesmo. O mesmo, tá? O que a gente pode imaginar? Se esse animal tem a capacidade, vamos trazer para animais de produção. Se eu tenho um animal que ele tem alta capacidade de produção leiteira, isso está na genética dele. Isso é herdável. Isso é transmitido de geração para geração. Se eu clono um animal, isso está no gene. Então, ele pode também transmitir a mesma carga genética. Então, isso é uma particularidade que, independente da época, a clonagem permite, tá? Então, eu preservo algumas características, eu coloco as características em futuras gerações. Então, isso é totalmente possível e isso é o que acontece, tá? Eu gosto de ressaltar, tem pessoas que às vezes não entendem muito bem a clonagem, qual que é o mérito dela, para que ela serve. Imagine a gente pegar um velocista, Usain Bolt. Uhum. Corre 100 metros em menos de 10 segundos. Será que ele tem alguma coisa no DNA dele que faz com que ele corra? Talvez, mas o treinamento em si influencia bastante. Perfeito. Eu posso colocar outras pessoas do lado dele, treinando junto com ele, mas às vezes não vai alcançar o potencial dele. Então, algo ele tem de diferente. Se eu clonar o Usain Bolt, ele tem grande chance, os clones têm grande chance de correr 100 metros em menos de 10 segundos. Mas se tiver o treinamento adequado. Se tiver o treinamento adequado. Mas isso também não é uma realidade. A gente teve, há tempos atrás, o touro bandido. Sim. Aquele touro, famoso touro de rodeio, que eu queria ver a pessoa ficar 8 segundos no lombo dele. Esse animal... Dizem que ele tinha uma vida de rei. O pessoal fala, tem gente que até contra, né? Maus tratos, touro de rodeio. Vai olhar como é que é o treinamento de um touro de rodeio. Tem um comediante, Marco Cirilo. Que os textos dele de stand-up são basicamente do interior. E ele conta, ele tinha piscina, ele tinha um carro próprio, com ar-condicionado, com não sei o quê, alimentado certinho, massagem, mas não sei o quê. Ele tinha uma vida muito melhor que muita gente. O animal era uma celebridade, tá? Tanto que esse animal foi clonado. Não somente um clone. Uhum. Se não me falha, ele teve mais de 100 clones produzidos. Nenhum pulou igual a ele. E eles colocaram animais para diversas formas de treinamento, mas não pulou igual a ele. Pulavam muito bem, mas não tinha a característica dele. Ou seja, a gente vê que o ambiente ele é de fundamental importância, né? E influencia comportamentos, tá? Mas, reforçando, é a mesma genética, tá? Mas o ambiente vai interferir nas características do indivíduo. E você consegue ir melhorando geneticamente também com esses clones. Quando eu digo assim, melhorando, por exemplo, eu tenho uma característica. Eu clono esse animal, então eu consigo cruzar ele com outro animal com uma característica semelhante, melhora aqui. E aí clonar esse já melhorado. Você consegue fazer isso e escalonar a produção de forma que chegue a um patamar excelente, por assim dizer. Isso é um trabalho que não requer manipulação genética, que eu digo assim, de alguma biotecnologia aplicada para a gente Você produzir consegue usar esse vigor híbrido? Consigo. Mas é apenas acasalamentos. É a gente conseguir reconhecer potencialidades dos animais, conseguir identificar em outros indivíduos e realizar esse processo de acasalamento. Eu quero que os descendentes nasçam melhor. Isso é o que é feito em rotina, não somente por profissionais veterinários, mas por zootecnistas, né? Que um dos chaves, uma das áreas de zootecnista é essa parte de melhoramento genético que envolve acasalamentos. Mas eu quero trabalhar com esses animais melhores. Então, a gente consegue hoje, temos técnicas para não esperar nascer os descendentes para eu saber se esse animal é melhor ou não. Hoje eu tenho técnicas de biologia molecular que a gente consegue rastrear o perfil genético desse animal e saber em percentual qual que seria a probabilidade dos futuros descendentes nascerem com aquela característica. Olha onde é que está a evolução genética, tá? Mas isso aí são ferramentas de biotecnologias reprodutivas, tá? Que pode nos assessorar. Uma coisa que é bem interessante, né? Vamos trazer também para a área pet, que é o que a galera gosta muito, tá? Hoje a gente tem patologias que são herdáveis. Sim. Displasia coxofemoral no Golden Retriever. A gente tem criptorquidismo, no Shih Tzu. Isso são características que são herdáveis, transmitidos de geração para geração. Hoje tem canil que faz testes moleculares
para saber se o cão é livre de displasia, se não tem um gene da displasia. Até estava conversando com o Pedro, claro, porque quando eu fui para Pet South America ano passado, teve o pessoal do Box for Pets, que é um teste genético que eles desenvolveram, e aí eles listam, se não me falha a memória, são 180 possíveis patologias no cão e 80 no gato. Seria algo semelhante para a produção. Isso. A gente já tem como rastrear. É claro que os animais que mais se utilizam dessa técnica envolvem animais de produção, que é o que tem investimento em cima, tá? Para aqueles que têm interesse, pode fazer testes moleculares para os cães. Tem canil renomado que eles pedem que façam esses testes. Mas o que acontece? Hoje a gente fala que um dos principais testes é o que envolve a gente avaliar os descendentes. Eu preciso saber quantos, assim, de um acasalamento entre um pai e uma mãe, o que vai gerar dos indivíduos e qual que é a característica que será embutida nesses animais. Então, eu faço um teste de progênie. Às vezes eu espero 100, 200 nascimentos. Com animais de produção, isso é completamente possível, para ter certeza. Mas hoje eu faço o teste molecular. Então, eu tenho um touro que é melhorador e um touro aprovado, testado. Tá? Então, ele é como se ele tivesse um certificado de qualidade. Isso otimiza a produção. Demais. Demais, e é o que é feito. Em fazenda hoje, os melhores touros, ele tem um certificado de qualidade. Você vê no catálogo que a gente vê aí, para esses touros que participam de leilões, tudo, você vê um catálogo onde você observa. Poxa, o que ele tem capacidade de introduzir nos seus descendentes? A melhor cobertura de carcaça, precocidade, maturidade sexual, marmoreio. A gente já consegue perceber. O macho também imprime, para as pessoas às vezes que é leigo no assunto, o macho também imprime qualidades maternas, como por exemplo produtividade de leite em uma vaca. Ele consegue imprimir isso nos descendentes, porque ele carreia no seu DNA. Então hoje a gente sabe exatamente qual que é o percentual de probabilidade. Eu não estou dando certeza, que são probabilidades. Sim. Mas é claro... O meio influencia também. Sim. E a gente tem que dar condições para que ele possa produzir. Então, isso é o que faz dessas técnicas, dessas biotecnologias ultra mega inovadoras. Mas hoje a gente pensa em questões de evolução. Onde é que está, em que patamar que se encontra, tá? Hoje eu já estou falando em transgenia. Isso aí não é nem nos dias atuais, isso já vem sendo estudado. Desde 2015 eu trabalho com essa etapa que envolve transgenia. Manipular geneticamente o animal. O pessoal pensa, né? Mas o que é manipular geneticamente o animal? Para cães e gatos, o pessoal pensa muito em conformação. Pelagem, cor, enfim. Para animais de produção, aumento de produtividade. Mas hoje um dos focos principais em transgenia envolve a manipulação genética para utilizar um animal, um mamífero, como um animal bioreator. Então, pessoal, o que vem a ser isso? Eu conseguir fazer com que esse animal produza um medicamento na urina, no leite, ou não utilizando como um bioreator para a produção de medicamentos. Pensa a gente poder utilizar um animal. Hoje eu falo que um percentual de parcela da sociedade tem intolerância à lactose ou mesmo alergia ao leite de vaca. E se eu modificar o leite de vaca, fazer com que esse leite seja hipoalergênico? Isso foi um dos estudos e experimentos que eu tive a oportunidade de participar. Só que a gente não produziu inicialmente na vaca, a gente produziu na cabra, que ela é muito mais rápida a reprodução, é um animal menor, então permite com que a pesquisa seja feita... Porque quando você fala também em fazer essas pesquisas genéticas, você precisa, não é... beleza, fiz aqui, o animal nasceu, você precisa esperar ela completar o desenvolvimento para ela começar a produzir leite, para você poder avaliar aquele leite. Perfeito. Por isso que a gente faz em pequenos ruminantes, que o ciclo produtivo dela é menor. Então, a gente tem uma resposta mais rápida. Depois eu pego os resultados dela, pego a tecnologia que foi desenvolvida nela e implemento na espécie bovina, que é animais de alta produtividade. Hoje a gente tem leite de um animal, de um caprino hipoalergênico. As pessoas que têm alergia ou intolerância à lactose podem consumir. Só que, como se trata de um animal geneticamente modificado, esse leite ainda vai passar por aprovações. Tá? A gente ainda precisa de um comitê de ética, de uma avaliação de biossegurança para atestar e comprovar que esse leite não causa nenhum tipo de alteração no indivíduo quando consumir esse leite. E eu falo para você, não causa não, tá? Não vou mentir que eu já tive a oportunidade de consumir durante os experimentos, tá? Claro, né?
uma dúvida, por uma curiosidade, né? A gente consome. E eu tinha que esgotar a cabra todo dia de manhã para os experimentos. Uma vaca da raça Sana, que tinha capacidade de produzir, sei lá, seus 4, 5 litros de leite. Eu tinha que coletar 250 ml. E o resto? Ia pro lixo? Não. Não vou mentir para você. Mas aí nesse caso, você acaba tendo não só a questão da visão de melhorar a produção, mas que seja também agregar valor. Sim. Olha para você ver a importância desses tipos de experimentos, tá? Uma das técnicas que a gente desenvolveu foi a gente alterar o animal geneticamente e fazer com que ele produzisse um leite que tivesse propriedades nutracêuticas. Como assim? Ele não tinha um poder de um antibiótico, mas ele conseguia regular micro-organismos intestinais. E a gente conseguia combater ou reduzir processos de infecções intestinais. Em crianças, né, nascidas com populações, com famílias de baixa renda, o índice de educação, né, propriamente dito, o índice de limpeza mesmo, é bem reduzido. Então, há um extremo de mortalidade infantil, mais para essas famílias de baixa renda, principalmente nas crianças, por falta mesmo de sanidade. A gente produziu um leite que tinha essas propriedades nutracêuticas de melhorar esse potencial microbiano dentro do estômago, do intestino desses indivíduos, e ele fazia com que essas crianças não tivessem diarreia, ou reduzisse o grau de diarreia ou mesmo a complexidade. Isso foi um dos projetos que teve uma justificativa justamente para pessoas de baixa renda, né? E ainda tinha um foco, que era o pessoal do Nordeste brasileiro, que sofria muito com mortalidade, um alto índice de mortalidade infantil em crianças que desenvolviam diarreia. E a gente produziu com este foco. Ou seja, bastava consumir um leite proveniente dessa cabra, que tinha propriedades nutracêuticas, que reduzia essa alteração intestinal, e eles conseguiam combater a diarreia infantil. Cara, e nesse caso também, os caprinos eles tendem a ser um pouco mais resistentes a essas adversidades, por assim dizer, o que facilitaria nesse caso também, né? A gente escolher a dedo os animais, tá? Bem mais fácil até trabalhar. É um animal resistente. É um animal em condições adversas, caprinos, né, principalmente região Nordeste, é um animal extremamente resistente, tá? E a gente aproveitava essa característica do animal, mas reforçando, tá? Não era essa resistência que a gente aproveitava para alterar um indivíduo. A gente pegava propriedades de um nutracêutico que sabia que tinha esse efeito na microbiota intestinal, e a gente incrementava isso no DNA desses animais. Clonava os animais, que obrigatoriamente eu precisava. Na verdade, acho que para ficar um pouco claro, na verdade vocês pegavam características e aprimoraram essas características, não criaram características novas. A gente leva como base outras espécies, tá? Então, se eu sei que tem um leite de uma determinada espécie que tem essas propriedades, a gente pega essa sequência de DNA deste leite e consegue incorporar na sequência de um animal de interesse. Tá? A gente sempre usa outras espécies como referências. Mas de vez em quando a gente cria. Tá? Mas é mais difícil. Muito mais. Você criar uma característica nova do que você aprimorar uma que ela já tem. Tá, mas Bucão, olha só como é interessante, tá? Primeiro, quando eu modifico regiões do DNA, essas regiões elas podem ou não vir a serem expressas. Como assim? Existem características no seu DNA que ainda não foram expressas. Um exemplo, maturidade sexual. A maturidade sexual ela só é expressa na época da puberdade. Então, requer uma ação ambiental de influência no corpo do indivíduo, capaz de estimular a parte hormonal e desenvolver este processo de puberdade. Então, uma coisa que estava intrínseca sobre a ação do ambiente, ele passa a aflorar. Então, eu pego algumas regiões que às vezes eu modifico. Mas será que vai expressar no indivíduo? Eu modifico uma característica, será que toda essa característica vai ser expressa? Não necessariamente. Mas a gente já consegue rastrear, ver regiões específicas no DNA do indivíduo que têm um alto potencial de expressão. Que são sequências de DNA que a gente pode chegar lá, modificar e já no organismo do animal ele pode ser expresso. Então, isso a gente já tem um alto índice de expressão. Essa possibilidade. Conseguimos.
Regiões que a gente fala, né, a grosso modo, regiões de alta expressão. Tá? E a gente trabalhava com essas regiões, a gente identificava e fazia essas modificações. E não pensa você que a gente pode apenas fazer uma única modificação no animal. A gente pode fazer várias simultaneamente. Está na moda. Aqueles que quiserem pesquisar e saber mais sobre transgênes, um dos mecanismos mais fáceis, mais utilizados, com maior equipe de pesquisa utilizando no mundo inteiro, CRISPR-Cas9. Ela tem um alto potencial da gente modificar. É a parte de engenharia genética. A gente modifica com extrema facilidade regiões do DNA sítio-dirigidas. Eu falo exatamente aonde eu quero modificar. Então, isso é possível com a tecnologia da CRISPR-Cas9. Isso você tem um lado positivo, mas você também tem um lado negativo. Quero escutar a sua visão sobre o lado negativo. Eu vejo organismos geneticamente modificados como lado positivo. Porque aí, assim, fazendo bem o papel do advogado do diabo. Por quê? Você consegue melhorar uma característica para que eu consiga ter um leite que vai melhorar ali a microbiota intestinal e que vai ter. Mas eu também posso produzir o contrário. Posso. Todo e qualquer tipo de projeto que envolve organismos geneticamente modificados passa por um comitê de ética. Um dos primeiros produtos de origem animal que foi modificado foi o salmão. Esse salmão ele foi lançado, né, ele foi conquistado em 2015. É um salmão que ele cresce 3 vezes mais do que o salmão original, em 3 vezes menos tempo. Será que ele tem um impacto se um animal desse cair na natureza? Com certeza. Só que a gente colocou um mecanismo, a gente não, que isso foi obtido nos Estados Unidos, tá? O primeiro animal transgênico. Eles colocaram um mecanismo de segurança nesse animal. Ele não tem a capacidade de replicar por vias naturais. Ele é apenas produzido em laboratório. Então, se porventura ele venha a cair na natureza, ele vive apenas um único ciclo. Tá? Então, por isso que qualquer projeto que envolve engenharia genética passa por um comitê de ética. Tem que ser avaliado o impacto. Por isso que não é o produzir um animal transgênico, soltar e falar, não, vamos beber o leite, vamos consumir a carne. Não, precisa de uma avaliação. E não é à toa que os animais, os organismos geneticamente modificados, eles têm aquela coloração fluorescente. Todo mundo pensa que a gente, vamos fazer para ficar bonitinho? Não é. Isso é um método para a identificação fácil em laboratório de uma célula que foi modificada. A gente não incorpora apenas a sequência de interesse. A gente coloca esse fator que, uma vez incidido lâmpada, luz ultravioleta, ele floresce. Um marcador de organismo geneticamente modificado. Então, se você hoje pegar um produto transgênico, né, principalmente a linha animal, que é o que eu tive a oportunidade de trabalhar, se você incidir uma luz ultravioleta, ele vai florescer. Tá? Isso é um processo de marcação. Para quê? Para que a gente possa perceber. Um dos primeiros produtos transgênicos foi a soja. E aí tem gente que não consome produtos de origem, né, transgênico. Isso, para mim, há controvérsias. Né? Eu gosto porque gera polêmica. A transgenia é um processo polêmico. Porque não quer dizer que ele, geneticamente modificado, ele vai fazer mal. Imagina como é que a gente consumindo, sei lá, uma maçã natural. Se eu consumir ela, vai provocar alterações no meu DNA? Eu tenho que ter vários tipos de ações, de reações ionizantes capazes de modificar o meu DNA. O simples consumo de uma matéria orgânica não tem este potencial. Mas, é claro, substâncias podem existir em determinados compostos, independente de ser transgênico ou não, reagir, tornando-se uma reação ionizante capaz de modificar o DNA de um ser vivo. É porque acho que fica muita visão do... Extrapolando bem a visão do Homem-Aranha. Foi mordido por uma aranha e aí virou o Homem-Aranha. Todo filme de super-herói tem um fundo. Essa parte de ficção científica, ela tem fundamento, tá? Ela tem fundamento. Hoje a gente tem leite que é produzido que tem propriedades da teia de aranha, tá? Que às vezes eles vão extrair uma determinada proteína, um determinado composto. Então a gente tem que ter até uma visão diferenciada. Mas se isso, que o pessoal arremete sempre o animal transgênico como um animal, né, um produto que tem a capacidade de provocar câncer. Se eu consumir uma soja sem ser transgênica, ela tem um índice de agrotóxico bem elevado. Isso sim causa câncer. E é comprovado. É porque quando você pensa, por exemplo, na própria soja, você faz essa modificação
para que ela fique mais resistente à praga, para que ela fique melhor a produção, para que você tenha que usar menos agrotóxico, para que você tenha que usar menos produto nocivo. Sim, e é para isso, é o interesse. Mas tudo tem que passar por um comitê de ética. Imagine uma soja dessa, a gente tornar ela resistente, que é possível, tá? Tornar ela resistente a todas as pragas existentes. De repente, essa soja vai começar a se proliferar, a gente não consegue controlar. Não consegue controlar. Tá? É a mesma coisa animais. Eu consigo produzir super animais? Ah, sim, viu, Bucão, a gente consegue. Tá? Porque a gente consegue identificar animais que são resistentes a determinadas pragas. E a gente consegue incorporar essa característica no DNA dos indivíduos. Devo? Provavelmente não. Porque Porque aí você pega... eu não digo questão do... Porque você faz ele mais resistente, aí você pega mais ou menos o que aconteceu na Austrália, na Oceania, que você introduz animais completamente diferentes, assim, bem a grosso modo, eu não tenho nada que seja resistente a ele, ele vai proliferar. Sim. Se eu faço esse animal mais resistente, não vai ter nada que se oponha a ele. Aí é que tá. Olha só, é uma polêmica, tá? Porque a gente fala sempre nessa parte de biotecnologias. Encontraram, há pouco tempo, um mamute congelado, preservado há milhões e milhões de anos. Células viáveis. As pessoas me perguntam, como eu sou da área de biotecnologias, né, da área de reprodução, é possível hoje a gente clonar esse mamute que ficou preservado? É. Devo? Não. Já falo para você, uma espécie extinta há mais de 500 anos, ela não passou por um processo de seleção natural. Não passou pelas enfermidades, pelas mutações de vírus, pelas as N adversidades que hoje existem no mundo atual. Então, se a gente simplesmente clonar um animal que foi extinto há mais de 500 anos, esse animal não tem nenhuma chance de sobrevivência. Isso é Porque ele não vai clássico. ter resistência a absolutamente nada. A nada. Mas eu falo para você, o mamute, um parente próximo do mamute, elefante. Será que tem sequências genéticas no elefante que tem uma proximidade filogenética com o mamute, que a gente pode sequenciar, identificar essas regiões e produzir um mamute transgênico que é resistente porque o elefante sobreviveu? Sim. Então, tem como. Mas é onde entra numa polêmica tremenda. Desextinção. Eu devo promover a desextinção de um ser vivo que foi extinto por vias naturais? Eu acredito que não. Agora, vamos promover a desextinção caso uma onça entre em extinção? Aí talvez seja mais... Tá vendo onde é que a gente viável. entra? Você tá vendo as biotecnologias? Porque aí você consegue retornar o equilíbrio para aquela região onde você tinha as onças. E quem provocou, se porventura uma onça entra em extinção? Quem está provocando a extinção da onça? Homem. O homem. O mamute foi extinto por vias naturais. Natural. A onça não está sendo. Não diga assim, não tem, mas tem o risco. Sim. Hoje, se a gente vai na região do Corumbá, eu conheço, eu estou em intensas fazendas, tudo, com frequência nas fazendas. Aí eu chego lá, eu trabalho hoje com ovinos, caprinos, eu chego lá, elas mataram 40 animais numa lapada só. O produtor rural, às vezes, tem raiva de onça. Então, e ele está invadindo o espaço delas. E aí? A gente já está começando a ter um desequilíbrio naquele ambiente. E isso acontece com frequência. Vai chegar um determinado ponto que é irremediável. E aí eu posso aplicar biotecnologias para a preservação de alguns animais? Lógico, é claro. Pô, deve. Por quê? O ser humano que está provocando. Eu estou citando um exemplo da onça, tá? Mas o pessoal pensa, eu posso, essa tecnologia é possível? Tipo Jurassic Park. E a gente entra, tá vendo como é legal? A gente entra nas mais diferentes polêmicas, tá? Tem um filme do Jurassic Park que ele consegue replicar um animal e modificá-lo. Você viu de onde é que ele tirou a célula que ele conseguiu clonar e modificar? No último Jurassic Park que teve. O último eu não assisti, foi o único que eu não assisti. Ele pegou de um mosquito que sugou o sangue de um dinossauro. É uma viagem muito grande. É uma viagem. Ficção científica. Todo mundo fala assim, é impossível. Não, não é. Se ele sugou o sangue, eu tenho células sanguíneas. Eu tenho células sanguíneas. Eu não tenho o núcleo daquele indivíduo preservado. Sim. Se essa célula estiver viável, eu consigo fazer a transferência nuclear e clonar um animal. Só que no Jurassic Park, no último que teve, ele não só clonou, ele modificou. E tornou esse animal extremamente resistente.
Tanto que gerou um impacto, apesar de ter sido numa ilha, tá? Uhum. E a gente entra nessas modificações e entra nessas polêmicas que envolvem um comitê de ética para avaliar o impacto que um indivíduo desse não pode causar. Tá vendo que é polêmico? Porque você pode levar ao surgimento ao ressurgimento nessa extinção de animais que poderiam ser potenciais riscos. Sim. E eles são, porque eles não foram extintos à toa. Se eu reintroduzo o animal extinto, eu estou causando automaticamente um desequilíbrio. Porque ele não vai ter um predador específico. Não vai ter. Então você tem o risco dele não resistir a doenças, mas você tem o risco de que ele se torne um predador extremamente eficiente. E extermine outras espécies ali presentes. Quando a gente faz manejo de fauna, eu não posso simplesmente pegar o animal e reintroduzir. O pessoal tentou. A gente estava tendo, na ilha de Fernando de Noronha, um impacto tremendo de roedores. E esses roedores estavam consumindo os ovos de aves migratórias. Isso há anos atrás. E ninguém estava conseguindo controlar esses roedores. Eles colocaram aquele lagartão lá, aquele tejo. Teiu. O pessoal conhece, né? Enfim. E eles introduziram alguns exemplares, porque o tejo ele tinha hábitos de consumir esses pequenos roedores. Mas o tejo também não come ovo. É muito mais fácil ele comer um ovo estático do que comer um roedor. E aí você aumenta o desequilíbrio. E o impacto aumentou ainda mais. Tá vendo a gente começar a mexer? Por isso que tem uma comissão, não é simples. Vamos sanar uma determinada situação, a grosso modo. Vamos colocar uma espécie. Porque a gente tem que pensar também que é assim, beleza. Vamos produzir um leite que vai melhorar a microbiota intestinal. Então, beleza, porque você vai passar pela comissão de ética, tem o tempo de estudo para ver aonde você vai modificar. Isso leva quanto tempo? Eu falo para você, tá? Porque a gente faz levantamentos bibliográficos, no mínimo de 5 a 10 anos. Para um resultado como esse vir a ser aprovado ou não. Não estou falando que ele vai ser regulamentado. Eu estou falando que ele vai passar por processo de aprovação, tá? Então, de 5 a 10 anos. Qualquer produto hoje, né, proveniente de animal transgênico. Aí o pessoal pensa assim, e a gente tem que testar, então, esse leite? Sim. E hoje é o pessoal, vamos testar em animais, que entra na polêmica da utilização de animais em testes, né? Não, a gente inicialmente testa em células in vitro. Então, utiliza uma plataforma celular para fazer os testes e reduz tremendamente o número de animais que são utilizados em experimento. Então, isso hoje é o que é possível de ser feito, testado. Então, quer dizer assim, você faz esses testes in vitro antes de que isso seja realmente produzido, é isso? Sim. Testes in vitro, o animal é produzido, ele passa por um comitê de ética. E esse leite vai ser testado. E aí, esse leite, pós a modificação, o animal ter nascido, a gente faz o teste desses animais. Mas hoje é todo e qualquer tipo de medicamento, de produto que necessita ser testado em animal, passa por uma plataforma celular, tá? Uma plataforma in vitro. Então, a gente entra numa vertente que envolve a redução do número de animais em experimentos. Mas aí não quer dizer que aquela resposta in vitro seja a mesma resposta em vivo. Não. Mas a gente consegue reduzir o número de animais em experimento por quê? Imagina a gente testando uma nova droga. Vamos imaginar que penicilina não existia ainda. E a gente devesse testar penicilina, proveniente de um fungo. A gente pega e vai testar para utilização para combater bactérias. Se eu for testar nos animais ou nos seres humanos, qual que é o valor inicial de concentração dessa droga que eu deveria testar? A gente não sabe. Se ela for uma droga que não existia, tá? Você acaba tendo que testar uma concentração mais alta. Mas e qual que é alta, se nunca foi testada? Tá vendo por que precisa... Antigamente eram testados em animais. Aí qual que era a droga inicial? A droga que matava 50% da população. Isso não é pesado? Por isso que a Sociedade Protetora dos Animais bate em cima para reduzir o número de animais em experimentos. E aí, hoje a gente tem a plataforma in vitro que reduz tremendamente o número de animais, porque eu faço um teste in vitro, vejo uma concentração inicial que eu devo testar nos animais que não leve a um efeito deletério ou à morte desses animais. Tá vendo por quê? E aí, com isso, depois também você consegue usar um número menor de animais. E eu falo até a proporção para você. O que antes era utilizado 1000 animais, eu utilizo 10. É uma redução tremenda. E o pessoal fala assim, eu sou contra testes de medicamentos em animais. Não, a gente ainda precisa. Desculpa, mas a gente ainda precisa. Porque eu preciso ver como é que ele vai reagir em vivo.
Se a gente tem hoje a vacina contra o Covid, é porque inicialmente os testes foram feitos em animais. E isso envolve reprodução, Sim. tá? E hoje a gente até cria células em laboratório, por replicação, por reprodução mesmo, a gente cria células, que às vezes podem ser resistentes a determinados compostos, para a gente fazer esses testes. Trabalhando com transgenia, com replicação animal, a gente, na época do meu doutorado e do pós-doutorado, existia vários testes que estavam sendo feitos em animais para obtenção de drogas, para obtenção de terapêuticas contra Alzheimer. Eu precisava ter um animal com Alzheimer. Nós modificamos animais, camundongos, para que eles tivessem Alzheimer, para a gente testar novas drogas. Mas é nesse caso que você precisa de algo muito específico. Sim. Mas que in vitro não vai te dar a resposta que você quer. Então, mas às vezes eu preciso de esperar o efeito dessa droga, preciso colocar pacientes para a utilização desse medicamento, para futuras gerações, para que eu possa saber a resposta. Eu crio um camundongo. Tem um ciclo, um período de gestação de 21 dias. Já nasce com 2 meses, o animal já é adulto, e eu já estou testando, com 6 meses eu já tenho a resposta. Eu preciso esperar uma geração, eu preciso esperar envelhecimento dos animais. É porque você também reduz até a parte que você vai... Porque aí depois disso passa-se para o teste em humano. Nos Estados Unidos, o pessoal entra em programas de testes de medicamentos, tanto que se recebem com isso, tá? Tem o pessoal que é até a favor, eu não vou mentir não. Se implementasse isso no Brasil, eu também seria até a favor. Porque a pessoa se submete a isso e ganha dinheiro. Ele que escolheu aquilo. Ele que optou, né? O que é questionado hoje? Porque os animais não têm esse poder de escolha. Nós escolhemos a colocá-los lá. Mas olha o que isso pode traduzir em resposta para a sociedade. Se hoje o pessoal faz utilização de algum tipo de medicamento contra a dor, os animais têm parcela de responsabilidade nisso porque eles foram utilizados. Se hoje a gente tem drogas contra câncer, os animais serviram de modelos para isso. Mas hoje o pessoal falar que eu não apoio de jeito nenhum. Eu concordo, os animais eles têm que reduzir tremendamente o número de animais de experimento. Isso é o foco, isso é o que todo veterinário sonha. Poxa, qual veterinário que não quer preservar a vida do seu paciente? Só que a gente ainda precisa desse benefício da utilização de uma plataforma animal. Desde que não cause efeitos deletérios para o animal, não cause sofrimento. E aí, por isso esse modelo celular você consegue reduzir isso bastante. Tá vendo? Né? É por isso que eu falo, não adianta levantar uma bandeira e falar assim, sou contra os testes de medicamentos. Tá, no dia que um filho seu morrer ou estiver à beira da morte por conta de um câncer e você necessitar de uma terapia anti-câncer e esse medicamento ter sido testado anteriormente em animais, é que você vai falar, eu sou a favor. Reforçando, muitos podem levantar a bandeira, já eu sou até cancelado, tá? Que eu estou falando sobre isso, mas o que eu gosto de ressaltar é que hoje está tendo uma redução do número de animais em experimentos. Mas isso ainda é essencial. Sim, ainda é necessário, tá? Tem que ter benefício aquelas empresas que testam determinados produtos que não fazem o uso em animais. Tem várias empresas de cosméticos que hoje não fazem o uso mais em animais. As pessoas que usam batom foi testado no animal. Só que existem empresas hoje que não fazem testes em animais. Perfeito. Utilize elas. Compra produtos dessa empresa, estimule esse tipo de coisa. Medicamentos ainda são necessários. Tá? Sim. Então é isso que tem que ter. Porque você precisa saber como o organismo ele vai real vai responder aquilo. Tá? Não basta saber como a célula vai responder. E é o que a gente entra em confronto, tá? Reforçando. Sim, precisamos preservar a vida dos animais. Isso é clássico. Só que é polêmico quando a gente vira e fala que ainda são necessários os testes em animais. Por quê? Porque a plataforma celular não me responde. Você mesmo me confrontou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com células-tronco. Hoje eu tenho linhagens celulares que a gente faz, é replicação. Porque quando você faz esse teste em vivo, principalmente de medicamentos, eu consigo saber o que de reação adversa pode dar. Sim. Que a célula não vai te... Não dá. Porque ela tem que reagir com o sistema. Vamos supor que eu pego um determinado tipo de câncer. Um osteosarcoma. Eu pego e isolo essas células in vitro e coloco para cultivar. Pego um determinado tipo de medicamento, coloco em contato com essas células in vitro. Beleza, reduziu. Perfeito. Então eu sei que aquela droga pode combater aquele determinado tipo de câncer. Mas como ela vai reagir no organismo? Eu tenho células de defesa que pode combater. Eu tenho um mecanismo que envolve a taxa metabólica daquele tecido.
Eu tenho justamente um fluxo vascular, eu tenho tecido muscular, tecido adiposo, tecido fibroso, eu tenho vários outros tipos de tecido que podem reagir. E aí? Metabolismo celular de forma geral. Então, a gente tem que saber como é que isso funciona para que a gente possa ter o real efeito, tá, daquela droga. Então, a gente porque, faz... na verdade, quando você testa na plataforma celular, você não tem essa variedade de... Você vai escolher uma linhagem específica. Perfeito. E é o que é feito. Por isso que a gente entra. Eu escolho uma plataforma celular, eu escolho determinadas linhagens celulares para fazer os testes iniciais. Lembra da droga que nunca foi descoberta e a gente vai começar a testar, a gente não sabe a concentração de início? Eu preciso testar numa plataforma in vitro, porque antes era testado os animais. Hoje não mais. Hoje é proibido. É onde as pessoas têm que ter noção. É proibido. Não posso. Então, é onde a gente entra com essa vertente de teste em animais e a replicação. E hoje, se eu quiser até testar, para não induzir o animal a uma alteração, eu produzo uma linhagem transgênica in vitro. Isso é biotecnologia da reprodução. Eu produzir essas linhagens para que eu possa fazer o uso de uma plataforma celular capaz de utilizar determinados tipos de medicamentos, terapêuticas, para serem feitos os testes in vitro. Isso é um avanço significativo. Significativo. Eu falo que eu estava até conversando aqui um pouco antes com o Pedro. E assim, cara, eu formei em 2003. Então, o que a gente tinha de... Eu lembro que a gente tinha a matéria, Biotecnologia Avançada em Reprodução Macho, que era basicamente inseminação, transferência. E hoje a gente tem a aspiração folicular, que é uma técnica consagrada e muito utilizada, seres humanos, animais. E hoje a gente tem as tecnologias avançadas, que envolvem clonagem e transgênese. Tá? A gente parte já para esse tipo de linha, tá? O que antes não existia. A gente não falava, antes da Ovelha Dolly, a gente tinha a novela O Clone. Todo mundo falava que coisa psicodélica. E depois, foi logo depois, saiu o resultado da Ovelha Dolly. Tá? Processo de transgenia. A gente nunca imaginou um transgênico. Recentemente, se não me falha, uns 3, 4 anos atrás, foi o primeiro caso nos Estados Unidos da transferência, do transplante de órgãos de animais para seres humanos. Só reforçando, o transplante de órgãos de animais para seres humanos, ele já existe, tá? Do suíno. Do suíno. Mas só para reforçar, isso já existe, já é feito. Transplante de válvula cardíaca. É proveniente, sei lá, de espécie bovina, espécie suína. E o pessoal fala assim, como isso é possível, eu não aceito. Não, já é feito. Tá? Tem algumas válvulas sintéticas, sim, mas tem válvulas que é proveniente dos animais. Que, inclusive, eu trabalhei com um veterinário, o Edson, que ele tinha uma válvula... De animal. Não. Era de sintética? Sintética. Cara, pensa numa sensação esquisita. Porque a gente parava do lado dele, por exemplo, centro cirúrgico que está mais silêncio, você conseguia ouvir. Olha aí. Tá? A gente precisa desses recursos hoje. Mas a gente pensou em apenas uma única estrutura de um órgão. E transplantar o órgão inteiro? Não tem um risco de rejeição? Tem. E é iminente. Tem. Até se eu utilizar, sei lá, de um parente muito próximo. A Sim. gente faz testes, o risco de rejeição, vai ter que tomar algumas drogas contra a rejeição, para baixar justamente a imunidade do paciente, para que aquele organismo não rejeite o órgão. Cara, um transplante de pele, quando você tem uma lesão muito grande. Você corre com aquilo ali necrosar? Um flap, dependendo do jeito que você fizer, ele pode. E aí, tem empresas hoje que estão bem mais na frente do que a gente imagina. Que é o exemplo desse transplante de órgãos, onde um paciente em estágio terminal de uma doença cardíaca, que eu não me recordo qual é, ele optou e ele assinou a responsabilidade de receber um transplante de um órgão proveniente de um animal. E era de um suíno transgênico. Esse suíno tem uma modificação, uma transgenia incorporada nas suas células, que reduzia o índice de rejeição, o fator de rejeição para seres humanos. Isso hoje, diversas empresas no mundo inteiro estão trabalhando com isso. Cara, isso é um avanço absurdo. Sim. Porque a gente teve a polêmica na época do Faustão da questão da própria fila de transplante. Você conseguiria reduzir isso absurdamente. Eu tenho e eu posso produzir animais em escala de produção. Reforçando, aí entra a Sociedade Protetora dos Animais. Eu vou produzir animais para que eles tenham a vida ceifada e há justamente a retirada do coração. Sim, eu posso utilizar esses animais para alimentação. Por que eu não posso usar E eu tiro só o coração dele para transplante. Por que não? Tá? Por que não?
É claro que é tendo respeito pelos animais, tudo. Animais que são destinados ao abate, é um animal que a gente tem que ter o alto respeito por ele. Porque estão sendo Sim. utilizados para alimentação humana. Só que nesse caso você teria que ter um cuidado maior com a retirada desse órgão antes dele ser colocado numa linha de produção de carne, por exemplo. Isso, com certeza. E olha só, essa empresa é uma empresa dos Estados Unidos que produziu. Eu tenho até um dos meus grandes mentores ao longo da minha vida acadêmica, Dr. Luiz Mauro, que hoje está na Mofa Global, tá? E ele tem uma linha de pesquisa, ele é CEO dessa grande empresa, que produz uma linhagem de animais transgênicos, tá? E ele produz animais com baixo índice de rejeição, uma vez que esses órgãos são transplantados. E esses animais podem ser obtidos, né, os órgãos desses animais transplantados para seres humanos. Esse primeiro transplante foi de extremo sucesso, mas o paciente sobreviveu pouco. E muitos podem imaginar que foi justamente em decorrência de um órgão de um animal. E, na verdade, não foi. Foi uma bactéria que tinha no suíno. Que não estava... Ele estava com uma imunidade muito baixa, que quando teve contato com você ele... tem que fazer toda aquela imunossupressão para poder entrar com esse órgão, para que não tenha rejeição. E na verdade, não digo um descuido, mas foi uma intercorrência, uma fatalidade. Foi uma bactéria, mas o que provavelmente não era esperado. E é uma bactéria que tem. Você tem todo o cuidado para o transplante de órgão de humano para humano, você provavelmente deve ter tido o mesmo cuidado. Mas era uma bactéria que não era esperada. Que para o animal não causava uma patologia, mas para o ser humano sim. E aí foi o que levou ao óbito desse paciente. Mas ele ainda ficou vivo, se não me falo, durante 36 dias. Porra, é muito? É muito. Poxa, um transplante de um órgão de um animal para um ser humano e ser utilizado um animal transgênico, para que haja um baixo índice de rejeição desse órgão transplantado. Me desculpa, tá aí uma das principais avanços que a gente observa hoje nessas tecnologias, nessas biotecnologias reprodutivas. E aí, nesse caso, você passa a ter... A gente já extrapola a questão só da produção. E a gente entra numa parte terapêutica. Sim. A gente foge do convencional, porque muitos... vou só replicar o animal para consumir. Não, eu vou utilizar para alguns benefícios a mais. Eu vou utilizar como uma fonte de medicamento, eu vou utilizar como órgãos para serem transplantados, eu vou utilizar como animais geneticamente modificados que o ser humano consegue extrair benefícios além de simplesmente carne ou uma determinada função do animal. Sei lá, uma função de trabalho, uma função de busca, captura, uma função... Eu já consigo extrair mais do que ele poderia me oferecer simplesmente me obtendo um serviço ou um produto. É algo além. Tá? Isso eu digo para vocês que é evolução. Pessoas leigas até falo, né? Eu sou aberto completamente para que as pessoas venham, me procurem, tenham contato comigo para que a gente possa tentar explicar. Hoje, dentro de sala de aula, como professor, os alunos geram muitas polêmicas, tá? E eu trago essas informações para ele. Hoje a gente trabalha com tecnologias bem avançadas. Então a gente traz o que ainda não está sendo aplicado. E eu mostro para ele, olha onde é que a gente já está. Olha onde a gente pode chegar, né? Promover desextinção, produzir organismos geneticamente modificados, promover transplante de órgãos de animais para seres humanos. Olha onde a gente não pode chegar. Isso tudo com a parte de engenharia genética, biotecnologias reprodutivas, com mecanismos de replicação. Cara, vai longe, bicho. Porque aí você passa a ter aquele animal só realmente com a visão de... vai produzir carne, vai produzir leite. Não, ele... Eu saio do convencional, tá? Às vezes é um pouco audacioso da minha parte, mas o ser humano tem que tomar muito cuidado com o que faz. O médico veterinário, 3 vezes mais. Por quê? Hoje, em laboratório, a gente brinca um pouquinho de Deus. Muitos, nossa, que isso, Rafael? Sim, a partir da hora que eu consigo produzir super indivíduos, modificá-los, produzir o indivíduo que eu quero, com a modificação que eu quiser, me desculpa, a responsabilidade nossa triplica extremamente. Sim, porque você passa a... Se você não tiver escrúpulos de um comitê de ética funcionando, você literalmente é capaz de fazer qualquer coisa. E eu posso acabar com a humanidade. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E é possível, tá? É porque as pessoas pensam de eu promover a transgênese, né, a transgenia, um animal, modificar a cor dos olhos. Não, tá muito além disso, cara. Tirar uma calvície,
sabe? É porque as pessoas olham e falam, como seria eu melhorado, tá? Mas não pensa que hoje existem pessoas que são resistentes ao Covid. Alguma coisa ela tem no DNA que lhe confere essa certa resistência. Sim. Já passou por um processo de seleção natural, ou melhor, a gente ainda está passando. Mas as pessoas que tiveram a vida perdida por conta do Covid, eles eram vulneráveis. As que são resistentes, tem gente que não é nenhuma gripe, não tem nem sintomatologia clínica. Hoje a gente tira e consegue ver qual que é a sequência de DNA. Porém, não é permitido, por questões éticas, tá? Imagine um indivíduo que eu consiga rastrear que ele tem uma patologia no DNA. Se eu sei que ele tem uma patologia, que ele tem uma probabilidade de desenvolver uma enfermidade, eu consigo rastrear no DNA. Eu não posso rastrear de seres humanos. Qual que é o plano de saúde que vai aceitar esse paciente? Qual que é a pessoa que vai querer casar com um homem ou com uma mulher que tem essa patologia? Ninguém. Quem é que vai querer dar um emprego para essa pessoa? É porque você começa a segregar aquele cara. Questões éticas não é permitido, tá? Mas isso ainda está em debate. Para você ver onde a gente pode, aonde a gente chega, tá? Em animais, completamente permitido. Eu consigo, lá, no início da nossa conversa, rastrear uma displasia coxofemoral no Golden. Então, isso é possível. E eu consigo ou fazer um processo de seleção, eu não estou falando em modificação ainda. Sim, sim. Tá? Porque de cães esse é um valor muito exorbitante. Porque cães e gatos hoje em dia são utilizados apenas por mera estima. Animais de criação. É porque aí você já passa a não ter a preocupação comercial, e sim a preocupação afetiva. Afetiva. E aí, me desculpa, é muito egoísmo de uma pessoa. Pegar e falar, eu quero modificar o animal porque eu não queria, sei lá, que aquele animal desenvolvesse determinado tipo de comportamento, eu não queria que ele fosse marronzinho, eu queria que ele fosse mais clarinho. É porque eu quero um É um pastor egoísmo, belga isso de aí. Malinois roxo, do olho verde, que não tem a displasia. Tá vendo? Agora, não, vamos pensar, às vezes, em funcionalidade do animal, em preservar o animal, vamos reduzir determinadas patologias, vamos dar longevidade mais para esses animais, vamos reduzir algum efeito que pudesse ser deletério. E você conseguiria, nessas modificações, fazer com que você tenha uma produção maior em espaço menor? Poderia, que é o que fizeram no salmão, tá? Precisa de alguns estudos. Essa linhagem, com essa forma de pensar, ainda não estudei, não desenvolvi. Tá? Mas é possível, por quê? sim. Porque na conversa que a gente teve com o professor Milton, Sei, eu vi. de 90 e poucos 108 anos. 108? 108, ele fez Nossa, 108 eu vi agora. o podcast dele aqui. 108. Que maravilha. E uma das coisas que a gente discutiu lá foi exatamente essa questão. Ele acredita que até o final do século a gente não tenha mais proteína de origem animal. A gente tem tempo? Porque... Não, é porque Um dos meus projetos de pesquisa... Na teoria dele, é que a gente provavelmente vai ter uma demanda muito grande e uma área de produção muito reduzida. E a gente precisa. Nós alcançamos a margem de mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Será que vai ter proteína animal para tudo isso? Segundo, existe uma vertente que envolve as pessoas hoje que são veganas, vegetarianas, tá? Que querem preservar os animais por mera estima, por um mero respeito, mas enfim. Uma das minhas linhas de trabalho foi a produção de carne in vitro, tá? Esse foi um projeto desenvolvido na Universidade Estadual do Ceará, onde a gente desenvolveu uma plataforma de produção de uma linhagem de células musculares, tá? Qual que é o foco principal? Imagine eu conseguir extrair uma célula-tronco de envoltórios placentários, que seria um tecido que é descartado na hora do nascimento. Eu pegar células desses envoltórios placentários, a gente conseguir extrair células-tronco, conseguir multiplicar essas células, induzir a modificação em células musculares e amanhã, quem sabe, produzir um steak de carne. Isso já é uma realidade. Tá? Que indústrias da carne hoje já fazem isso com grande potencial, buscando justamente esse público-alvo, que é o nicho de mercado. O ser humano ele precisa de proteína de origem animal, tá? Então é uma necessidade. O professor ele tem total relevância em tudo que ele comentou, até o final do século não, já é uma realidade. E eu preciso potencializar isso. O que ele comenta é que assim, sabor, essas coisas ainda não é muito... parecido, mas... Bucão, eu consigo colocar sabor do que você quiser. Não tem aqueles skins?
Não tem aqueles Tem. baconzitos? O pessoal Tem. coloca, sabor de barbecue, sabor de churrasco, a gente incorpora sabor. Então, isso é possível. Agora, as propriedades químicas é o que é a necessidade, é o que está sendo trabalhado. Eu preciso de aminoácidos essenciais que apenas são extraídos de um produto de origem animal, uma proteína de origem animal. Uhum. Se eu faço essa modificação, se eu induzo a diferenciação celular, produzir células musculares, está ali o que eu necessito. Então, a gente pega um grupo, um produto que pode ser lançado no mercado, na qual a gente disponibiliza para as pessoas. Aqueles que têm, eu tenho um apreço pelo animal, não quero consumir qualquer produto de origem animal. Eu estou colocando um produto que não tem manipulação animal, que ele foi obtido a partir de um material que ia ser descartado. É uma carne de laboratório. Uma carne de laboratório. Já é uma realidade, tá? E já está autorizado. Nesse processo não há transgenia. Apenas ao isolamento de células, modificações, ou melhor, indução de diferenciação celular em células musculares, desenvolve-se um steak completamente in vitro, é como se fosse um hambúrguer. E disponibiliza para o pessoal que tem as propriedades químicas que uma célula muscular, que um tecido muscular teria. E uma vez consumido, supre as necessidades dos aminoácidos essenciais. É uma carne essencial de origem de carne. A origem é de uma célula animal. Resumindo, é uma carne Não deixa de artificial ser. de carne. E não tem qualquer tipo de manipulação animal. Tá vendo que é um dos focos hoje? E a indústria já é a realidade, tá? Já é a realidade. Se você buscar, a gente já tem isso desenvolvido e já há algum tempo, tá? Eu trabalhei com isso em 2017, 2018. E a gente produzia em laboratório. E eu falo até o segredo. Muitos podem pensar que é o sistema de cultivo que envolve os meios que são utilizados. Não. Eu preciso fazer com que um tecido muscular realize contração in vitro. É a principal dificuldade. Como é que eu vou colocar uma célula para contrair in vitro? E a gente, em parceria com institutos da física, a gente teve a capacidade de desenvolver um sistema de cultivo, um sistema circular que permita conexões celulares e ele coloca numa plataforma como se fosse um tapete. E a gente induz alguns microchoques. E esses choques estimulam a contração. A gente consegue ver, e foi filmado até, tá? Levantando um tapetinho celular. Pô, legal, cara. A gente induz a esses estímulos elétricos, a célula levanta o tapetinho. E a gente vê que ela está se contraindo. Pô, legal. É para isso que ela precisa. Como é que se diz? É a física trabalhando em prol da biologia. Foi um desenvolvimento de um sistema, assim, altamente moderno, que envolve um sistema circular que permite contração. E uma das primeiras células que a gente trabalhou foi células cardíacas. A gente conseguiu induzir, não digo batimento cardíaco, tá? Mas a célula se contraía. E a gente teve a oportunidade de ver, filmar. Cara, então, quando a gente fala na reprodução, a gente teve um avanço muito grande, mas a própria biotecnologia como um todo avançou absurdamente. Avançou e avança, tá? Hoje a gente está indo além. Hoje a gente vai além, tá? Além da gente obter núcleo das células, conseguir cloná-las, hoje a gente modifica as células. Hoje a gente vê que as células elas têm um potencial absurdo. E a gente está conseguindo rastrear quais são esses potenciais, tá? E hoje a gente consegue mexer, manipular. Então, é da onde está partindo. Hoje em dia não é simplesmente a gente utilizar, sei lá, uma simples replicação. A base hoje, a nossa conversa começou com inseminação artificial. Depósito de sêmen por via artificial no trato reprodutivo de uma fêmea. Hoje eu consigo extrair uma célula de uma orelha de uma vaca, em laboratório, modificar essa célula, clonar, pegar essa célula geneticamente modificada, clonada, introduzir numa barriga de aluguel e desenvolver um clone transgênico. E quer saber ainda mais polêmico? Hoje ainda necessito, já está se trabalhando modificações para que a gente obtenha processos mais avançados, mas eu preciso ainda de uma maquinaria capaz de desenvolver um embrião. Essa maquinaria está no osso, no óvulo da mulher. Então, obrigatoriamente, eu precisaria ter a fêmea. Muitas mulheres agora estão sendo ovacionadas. Né? Ainda precisa ter a fêmea? Sim, precisa, tá? Mas, se eu não tiver a fêmea de uma determinada espécie, você consegue colocar em outra. Eu consigo colocar de outra espécie. Isso já foi feito e já é feito em escala comercial. Eu faço, que é o que a gente chama, quem tiver interesse em pesquisar, clonagem interespecífica. Utilizar uma célula doadora de núcleo e uma célula doadora de citoplasto, que é o de citoplasma, tá? Eu preciso da maquinaria do ócito. Eu pego o ócito de outra espécie. É como se eu utilizasse um ócito de uma cabra para
clonar a célula de uma vaca. Quem vai ser a doadora de característica? Quem tem o núcleo. Mas Você retira o núcleo do outro. eu faço o processo de enucleação, pego o núcleo da célula de interesse e incorporo naquele oosto de outra espécie. Tá vendo por que eu posso promover a desextinção do mamute? É porque você pegaria ele e coloca num elefante, por exemplo, ele vai Pega gerar uma célula aquele... de um filogeneticamente mais próximo. Tá? É porque tem que ser próximo. Tem. É claro que a gente faz testes para saber como é que se diz? Não é a rejeição, mas a compatibilidade. A gente faz testes, tá? A gente faz. Tive a oportunidade de trabalhar com ossos, com células doadoras de núcleo de ovelha para transferir em ossos de vaca. Tinha um que a gente trabalhava com porquinho da Índia, tá? Osso de porquinho da Índia, porque ele tem um baixo índice de rejeição. Tanto que ele permite a fecundação por espermatozoides de outras espécies, vias naturais. Só que não vem a termo, tá? Mas ele permite a introdução do espermatozoide. Mas a gente pegou e pensou, o que será que tem de lá de diferente? A gente fez. E para algumas espécies isso é permitido. Hoje o pessoal faz com tigre, tá? Porque eu preciso, às vezes, promover a preservação de determinados animais. Como é um felino, eu utilizo como base o felino doméstico. O ósseo de um felino doméstico. Então isso é possível. Tá vendo onde estão as pesquisas? Olha de tudo que a gente já falou hoje. O que tem de mais avançado? Cara, são meios de você favorecer essa reprodução. A gente traz até, isso depende da linha de raciocínio. Se eu estou trabalhando com animais de produção, eu quero favorecer a reprodução. Mas e se eu estou trabalhando com animais selvagens, animais silvestres? Eu estou trabalhando numa linha de preservação. Imagina a gente sentar aqui um dia com o pessoal lá do NEX. Imagina a gente trabalhar, como é que a gente pode preservar? E eu sei que a Manassi teve células tronco coletadas. O laboratório que é referência, que está aqui em Brasília, Biocel. Tá? Está aqui em Brasília, fez a terapia celular com células tronco para que houvesse uma reparação tecidual do tecido que foi lesionado por queimadura. E eu sei que eles foram lá e conseguiram coletar células desse animal, onde esse animal teve células selecionadas, purificadas in vitro e estão armazenadas. Essas células podem ser... Isso quando você pensa em preservação, cara, é maravilhoso. Banco de germoplasma. Maravilhoso. Isso já é uma estratégia feita pela Embrapa há muitos anos. E hoje eu não preciso mais coletar apenas ossos e espermatozoides. Eu coleto células. Células da orelha, células da pele. Você precisa, na verdade, do núcleo. Um fragmentinho de uma célula. É claro que a célula ela tem que ter um alto potencial de proliferação, tá? Então, de alguns tecidos, eu tiro uma linhagem que tem, por exemplo, fibroblastos. Tá? Eu consigo tirar essas células de alto potencial de proliferação. E quanto mais jovem a célula, melhor é o desenvolvimento dessas células in vitro, melhor é o potencial dela na clonagem, tá? Mas é claro que depende de animal para animal. Porque, obviamente, existe o mito de que se eu pegar uma célula velha, eu vou ter um animal já É porque a velho. é uma Isso célula foi com a questão da Dolly. A Dolly. A gente entra numa parte muito técnica, tá? Mas resumindo, é porque durante a replicação celular, os cromossomos, eles têm que dobrar o seu material genético para que ele seja replicado. A cada dobra, a cada multiplicação, reduz o tamanho dos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos. Isso é o envelhecimento. Vai se reduzindo, então vai alcançando regiões de expressão de características. E aí é o que culmina com o envelhecimento. Aí existe outra forma da gente reduzir esses efeitos durante o processo de clonagem, tá? Que é esse efeito de envelhecimento por redução dos tamanhos dos telômeros, que é o processo de reclonagem. Como assim? A eficiência da clonagem ela é baixa, em torno de 5%. De tudo que eu produzo, 5% gera-se de embrião. Uma vez transferido esse embrião na clonagem, eu consigo uma gestação até 30 dias, em torno de 20% dos animais. Isso existe uma variável de acordo com a espécie, tá? Mas em torno de 20% dos animais. Só que esses animais, uma vez transferidos os embriões, eles vêm a óbito. E se eu fizer um acompanhamento gestacional desses clones que estão em desenvolvimento intrauterino e eu saber o momento que ocorreu a morte do concepto? Na hora que morreu, eu posso fazer uma cesariana, que é a retirada do feto morto, tá? Eu retiro, ainda tenho células preservadas. Por que eu quero retirar? Eu clonei de um animal adulto, velho.
Mas o animal que estava lá em desenvolvimento era um clone. Geneticamente é o mesmo. Novo, geneticamente o mesmo. Novo. Com os telômeros. Reestabelecido o seu tamanho. Por conta do processo não de modificação, mas de restart da célula, tá? Justamente porque eu reprogramei uma célula durante o processo de clonagem. Então, eu devolvi o tamanho original dos telômeros. Então, eu pego a partir daquelas células e reclono. Faço outra clonagem, só que células de um feto. De 30 dias, por exemplo. Reclonagem. Por isso que hoje a gente não tem os problemas que antigamente a gente teve com a Dolly. Porque a Dolly foi uma inovação. Mas ela morreu, se não me falha, foi com 6 anos. Tá? Um animal que e poderia viver 25 anos. Foi uma inovação absurda quando saiu a notícia. Foi, ninguém acreditava. Tem gente que ainda não acredita em clone. Eu sei que você me fala, mas acho que a Embrapa aqui tinha um clone também. Tem clone da vaca, tem. A primeira foi clonada aqui na Embrapa Senagem, em Brasília, foi o berço disso. Na época da faculdade, eu acho que eu lembro de ter ouvido algum. E já logo depois sentido. Que passou, o pessoal já trabalhava com o clone da espécie bovina aqui na Embrapa, né? O mundo inteiro já trabalhava com esse processo de clonagem. A Dolly, porque foi uma notícia. Foi aonde saiu, foi o primeiro, o pioneiro. Tá? Foi em 1997 e foi exposto, mas ela nasceu em 1996. Tá? E aí daí a gente tira. Olha o marco. Ficando velho mesmo. A gente tá precisando te clonar, Bucão. 98 eu entrei na faculdade, cara. Vamos colocar aí, ó, podcast Animal Clone do Bucão. 98 eu entrei na faculdade, cara. Então foi bem ali no... Eu me formei no ano de 2004. Já tem aí 20 anos. Eu formei em 2003. Já tem tempo. A gente já teve a oportunidade de presenciar muita coisa. Tem, cara. E eu vejo que avançou muito em tudo, né? Avançou Muito em tudo, cara. Desenvolvimento, novas tecnologias. Hoje, a gente fala, porque também foi uma das minhas linhas de trabalho, foi com as células-tronco, porque são as células potencial para a clonagem. As terapias inovadoras, que envolvem terapia celular. É uma terapia completamente personalizada. Não tem, eu tenho que colocar concentração tal. Não, eu tenho que avaliar a condição do animal. Eu tenho que identificar qual que é o tipo de patologia e realizar o cultivo de células de determinadas linhagens para que ela possa ser transferida em determinadas periodicidades em concentração específica. Então, é uma terapia completamente personalizada. Olha onde nós estamos. Não tenho mais, o tratamento, sei lá, para a leishmaniose é esse. Não. E as intercorrências da leishmaniose, o que ela provocou? Será que eu consigo evitar ou reduzir as sequelas? Sinomose. Hoje, terapias celulares são utilizadas justamente para sequelas de sinomose. A gente consegue, e é utilizado via sistêmica. A terapia celular consegue reduzir os efeitos inerentes às alterações que a sinomose causa. E o avanço disso é inimaginável. Eu gosto disso, tá? Tive uma cadela tratada que teve leishmaniose. Além disso, ela teve ruptura de ligamento cruzado, fez a técnica de TPLO, a gente utilizou células-tronco na aplicação no joelho. Ela, em 3 dias, já estava movendo o joelho com, assim, não perfeitamente, tá? Mas já estava subindo numa cadeira, por exemplo, que era a mania dela. Poxa, 3 dias depois de ter sido feita uma cirurgia. Eu vejo assim, é sem limite. Obviamente, prestando os cuidados éticos inerentes a... Sim, tudo questões éticas, tá? Não pensem que todo e qualquer tipo de pesquisa é feito de forma aleatória. Nunca. Tudo segue um princípio ético. Todos os projetos, todos os trabalhos são realizados uma avaliação que envolve um comitê de ética. Uma vez aprovado é que é desenvolvida aquela pesquisa, tá? As pessoas têm que entender isso. Então, parte-se do princípio que tudo pode, mas nem tudo eu devo. E precisa passar por uma avaliação por um comitê. E não é simplesmente avaliar, acho que é possível, vida que segue. E o que você acha como é que você acha que vai ser o futuro disso tudo? Eu acho que a gente vai escolher o animal que a gente vai querer ter em casa. Eu acho que a gente vai ter uma linhagem de animais altamente produtivos. Acho que a gente vai ter... Não vou mentir para você, tá? Vai chegar um ponto que a gente, ao invés de ter uma drogaria com medicamentos, a gente vai ter uma drogaria com prateleiras que vai ter, às vezes, até a foto de, sei lá, de um órgão.
onde se provavelmente eu precisar de um rim, de um pulmão, de um coração, vai ter lá, às vezes, o que seria mais compatível para mim, tá? Estou falando a grosso modo. Não, sim. Mas isso eu acho que a gente já vai ter um catálogo para ser feita a escolha, a eleição de um melhor tipo de material para ser transplantado e corrigido uma patologia. Mas é claro, à medida com que a gente vai corrigindo, novas e novas patologias vão aparecendo. Sim. Processo de seleção que a natureza automaticamente ela já faz, tá? Se ninguém controla a replicação do ser humano, a natureza faz isso com excelência. Por isso que a gente teve o Covid. Eu lembro, acho que alguém comentou que diz que quando a gente tem alguma doença, alguma coisa, a gente tem febre. E acho que a temperatura está alta exatamente para ver se elimina. Se controla alguém, tem uns aí que precisam ser eliminados. O pessoal preparou aqui dois quadros, né? Um deles é de pergunta rápida. Rápida. Né? Qual é o seu animal favorito? Favorito? Cão. Qual animal você seria? Qual animal seria? Águia. Qual a maior dificuldade de trabalhar na parte de reprodução? A maior dificuldade na parte de reprodução animal envolve... É difícil. Eu sei que são perguntas rápidas, mas a maior dificuldade envolve, sei lá, a gente obter a melhor técnica para ser aplicada para aquele paciente, para aquele animal, para aquele sistema produtivo. É porque não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo, existem variáveis, principalmente que envolve valor financeiro, tá? A gente sabe qual que é o melhor para aquela propriedade, para aquele paciente, para aquele animal. Mas eu, como veterinário, ofereço o melhor serviço, tá? Cabe ao tutor, proprietário ou dono da fazenda eleger se está dentro das condições dele, tá? Um sonho. Um sonho? Eu tenho um sonho de ser referência, às vezes nessa parte de biotecnologias reprodutivas. Esse é o meu principal sonho, não vou mentir. Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Visão noturna. Tem alguns animais que têm uma maior habilidade, tá? Eu acho isso aí maravilhoso, interessante. Filme, desenho ou série, que tem algum animal que você gosta? Série, The Ranch, tá? Tem espécie aquela bovina. série é maravilhosa, Adoro. bicho. Desculpa, são poucas as pessoas que gostam, tá? Mas... Tem uma cena, tem uma cena específica, que é quando o pai deles vai no médico por conta de problema cardíaco, que ela vira e manda ele parar de beber e parar de comer carne. Que aí ela vira e pergunta, mas quando o senhor está estressado, o senhor faz o quê? Eu bebo um uísque e como um bife. Como carne. Tá? Eu acho que ele prefere morrer. Pra mim aquela série é muito Cara, eu acho a série, me identifico muito, e aquele personagem, pra mim, é meu pai cuspido escarrado. Algum animal que você tem medo? Cobra, serpente. Morro de medo e às vezes tem que dar aula com esses animais. O que você gosta de fazer no tempo livre? Livre? Eu gosto muito de passear com os meus cachorros, tá? Isso aí. E tá com minha futura esposa, com a minha noiva. Passear com os cachorros juntamente com ela. É a principal atividade que eu realizo nos tempos livres. Qual a melhor parte de trabalhar com reprodução? Trabalhar com a manipulação da vida. Faria alguma outra especialidade? Faria. Endocrinologia. A base de toda e qualquer modificação a gente envolve, né? É uma das suas áreas, né? Eu tô terminando. Tá? Por isso que eu falo, é porque tudo, a influência do ambiente que a gente discutiu aqui hoje, envolve os principais estímulos, são estímulos hormonais, fatores de crescimento. Um dos primeiros módulos da pós, quando eu fiz, é exatamente essa parte de reprodução. Cara, é muito detalhe. Você mexe com hormônio, você mexe com todos. Puta, cara, é muito detalhe. É muito detalhezinho. Por isso que eu gosto, e para mim é uma área... eu amo endocrinologia, mas eu acho que ainda, assim, eu preciso tremendamente desenvolver nessa área. E qual é a parte mais gratificante do seu trabalho? A gente vê o nascimento, tá? Eu adoro ver o neonato, eu adoro ver o animal recém-nascido. Então, isso proveniente de uma técnica que você aplicou, independente de ser uma simples inseminação ou de um animal transgênico. Ver o nascimento de um animal vivo, saudável, é o mais gratificante. Qual dica que você daria? Qual dica que você daria para os criadores na preparação da escolha desses animais para reprodução?
da escolha, procurar um médico veterinário, porque ele é o principal profissional que pode te orientar, independente da espécie, tá? Seja para animais de criação ou reprodução. Porque hoje está tendo uma replicação de forma inespecífica. E a gente, como médico veterinário, a gente consegue avaliar acasalamentos e conseguir sugerir oportunidades com melhor benefício no final. E para o estudante? Para o estudante, faça estágio. Essa é a minha dica, sempre foi e sempre será. Nas mais diferentes áreas. Quem quer trabalhar com reprodução, procure fazendas. Época de acasalamento, de estação de monta. Se quer trabalhar com a parte de pequenos animais, procure em clínicas que envolvem a reprodução assistida ou a parte que trabalha com cesariana, a estimulação do neonato. Para mim, é a principal dica para esses estudantes. Bom, o pessoal preparou a temida roleta. Quero até ver o que vem por aí. E a hein? roleta da Ianca. Vamos lá, quero ver o que ela propôs aí para mim. E é aleatório, é? É. Três animais com a letra R. 3 animais com a letra R. Rato, raposa e rinoceronte. De novo, Ianca. Só pra gente ter mais um, pelo menos, ver se cai um ruim. Bora que eu quero ver. Aí pegou. Ah, você tava reclamando, Ianca? Que animal é? Peraí que a Ianca vai botar aqui. Vai uma Ai, figura bicho grande. Pô, mas esse ficou fácil, Ianca. Ficou fácil? Isso é uma... Deve ser uma... Não tô conseguindo identificar, mas... Uma baleia assassina, uma orca. Olha aí, ó. Isso aí. Esse ficou tranquilo. Ah, é tranquilo. Ó, tem mais um. Que isso? Que Isso é um- é isso, Ianca? Pra mim é um peixe beta, só pode. Pior que Ah, não. é aquele oxolote, não? Acho que é. Será? É. E o pior que é. Adoro esse tipo de colega meu que trabalha com a replicação desses animais, com a reprodução, que é muito difícil, tá? Por isso que eu vi, na hora que eu via essas gueulas, não É sei difícil se assim mesmo. demais. Tanto que traz de fora. E o animal, que ele tem uma oportunidade, eu não trabalho com silvestre. Ele migra para o ambiente terrestre fácil, mas parece que ele não consegue voltar. É porque, na verdade, isso aqui é um filhote. É, né? É. Se não me falha a memória, é isso. Isso é o filhote da salamandra. E aí ele não chega à fase adulta. Ah, não. Não, porque como, se não me falha, eu posso estar falando besteira. É, eu não sei. Mas eu também não sou sei. Eu completamente acho que leigo. eu vi algo nesse sentido. E aí, como ele fica sempre na água, ele não tem essa migração. Ah, eu acho interessantíssimo. Então, Eu eu já acho vi legal. pequenininho, já até peguei, tive a oportunidade de pegar um na mão, tá? Um grande bonitinho. colega meu, veterinário, que ele trabalha com replicação de peixe, a especialidade dele é piscicultura. E ele trabalha com esses animais. É bonitinho esse trem. Oxolote. Olha que bacana. Cara, obrigado. Quem agradece Acho sou que a eu. gente abordou a parte, principalmente essa parte de biotecnologia, que é algo que é ao mesmo tempo que é interessante, é muita novidade, né? É algo muito inesperado. E eu tenho que agradecer justamente porque, às vezes, para desmistificar muitos tabus que as pessoas têm sobre algumas áreas, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e expondo isso aí para a população de forma geral. E mais uma vez aqui presente, é sempre um prazer estar aqui com você, porque o papo é muito bom sempre, viu? Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação, marketing, tem o estúdio de podcast, tem o estúdio com chroma key para videoaula, curso, o que vocês quiserem produzir. A equipe aqui é excelente, pelo menos a minha é um espetáculo. E dizer que é isso. E até semana que vem.